Deus nos abençoe, tá bom? Bom, tendo dito isso, eu quero estar lembrando, nós estamos em uma série, pode pôr primeira lâmina aí, tá? Nós estamos em uma série, você que teve a semana passada, a semana passada nós começamos uma série chamada de reordenando, dando ordem ao caos. Hoje, continuando essa série, eu quero estar falando sobre o princípio da ação, mas talvez para você que não pôde estar, eu quero só lembrar, semana passada e toda essa série é baseada no livro de Gênesis, na criação de Deus. Semana passada o foco da ministração foi entendermos um Deus que tem todo o poder para criar do nada, para tirar do caos, vida, transformação, para transformar tudo. Então nós aprendemos e entendemos que a origem e o poder de todas as coisas, de toda a criação, está no Senhor. E entendemos que Deus, sim, Ele está atento, Ele observa, Ele dá a ordem, Ele declara a palavra, mas também Ele age em favor dos seus, Ele age em favor da criação. Deus, Ele não está alheio, não é um Deus que criou o mundo e deixou o mundo a mercê de si próprio. Ele é um Deus que age em todas as coisas. E hoje eu quero falar justamente sobre isso, o princípio da ação, ou talvez saindo de simplesmente uma teoria e indo para a ação. Haja vista, um dos grandes problemas da nossa vida sempre será o que nós sabemos e o que nós não fazemos. O problema da nossa vida é muita teoria e pouca prática. E o que eu quero em Deus aprender com você e nós conversarmos é justamente nós aprendermos e olhar para Deus, que Deus, na sua infinita misericórdia, com todo esse poder, Ele cria tudo através da palavra. E é importante, vou fazer um parêntese aqui, quando nós falamos Deus cria tudo através da palavra, é a verdade mais absoluta da nossa vida, se nós entendermos que Jesus Cristo é a palavra. Então, quando nós falamos Deus criou tudo através da palavra, nós não estamos falando que simplesmente Ele falou. Nós não estamos falando que é simplesmente uma ação de declaração. Nós estamos falando de uma atuação, de uma ação. E quando nós olhamos no Evangelho de João, no início do Evangelho, ele fala, o verbo, a palavra, se fez carne, quer dizer, a palavra se materializou, habitou entre nós e vimos a glória dele. Então, a palavra tem o nome, é Jesus Cristo, Ele é o centro de tudo, Ele é o nosso tudo, e todo o centro de toda a nossa pregação, de toda a nossa vida e de tudo que há no mundo está em Jesus Cristo, em conhecê-lo e conhecer o seu poder e o poder criativo que existe em Jesus. Então todo o poder emana em Deus. Agora o papel, olha aqui para mim. A grande questão é, e nós? Diante disso, Deus cria tudo e Ele tem todo o poder. Mas e nós, diante dessa criação? O que nós devemos fazer e qual é o nosso papel? Então eu queria estar conversando com vocês, hoje eu preparei um slide para a gente estar conversando alguns pontos aqui, que é extremamente importante para o nosso posicionamento. Então, quando nós olhamos como funciona a humanidade, como a humanidade tem caminhado olhando para Deus e para o homem. Então, aqui nós temos dois, vamos falar, gráficos. De um lado, nós temos a ação divina ou a sua soberania, o seu poder infinito, e de um outro lado, nós temos a ação humana. Nós, diante de tudo, onde nós estamos. Então, a humanidade, por si, ela caminha com algumas teorias, que muitas vezes são apenas ideologias, e que
talvez, gente, e a intenção nossa é justamente isso, talvez no nosso coração nós podemos estar sendo um pouquinho levado por essas ideologias, imaginando que estamos sendo levados pela vontade de Deus. Então, uma das teorias dos pensamentos é um pensamento chamado niilismo. Niilismo é o pensamento que tira fora toda ação humana, toda ação de Deus, e não acredita em nenhum poder de criação. Acredita-se que tudo é ao acaso, e o centro do pensamento é realmente o ceticismo. Não acredita em nada. Falou de espiritualidade, falou de algo transcendente. Essa visão, ela refuta tudo isso. Então ela acredita que não tem quase nada ou nada em Deus, e a ação humana também não tem responsabilidade em nada. E avançando um pouco, nós vemos o fatalismo. O que é o fatalismo? E muitas vezes, gente, nós achamos que estamos vivendo um cristianismo ou conhecendo alguma coisa e absorvemos alguns ensinamentos que são contrários aos ensinamentos bíblicos. O fatalismo acredita que o que tiver que acontecer, vai acontecer. Tipo, cara, eu não tenho que fazer nada. Se o Senhor quiser, as coisas irão acontecer, porque Ele é soberano. Então logo, tudo a soberania de Deus, tudo é Deus. Até, isso não é uma crítica à teologia, mas é uma crítica ao olhar errado. Às vezes, as pessoas que estudam o calvinismo de forma rasa, ela trata a ação de Deus e a vida como um fatalismo. Não preciso pregar, não preciso fazer nada, porque vai acontecer. Não, eu vou casar, Deus vai preparar, é a pessoa que Deus vai fazer, tudo como se tudo fosse Deus que fosse fazer. E de verdade, dentro da igreja, infelizmente, muitas pessoas ainda pensam dessa forma. Não, é Deus, Deus vai fazer tudo. E aí tira a responsabilidade humana. Então, esse eu acredito que é algo que nós corremos bastante risco de pensar, mas existe um outro que é mais perigoso do que o fatalismo: o humanismo. A palavra é bonita, né, gente? Humanismo. Poxa vida, coisa linda, humanismo. O humanismo, ele acredita que tudo que eu preciso está dentro de mim, como se eu não conquistei alguma coisa porque eu ainda não encontrei dentro de mim. Então eu preciso de meditações, eu preciso de fazer treinamentos, eu preciso de uma série de coisas para eu treinar minha alma e alcançar um elevo espiritual, uma fortaleza, uma cura. E de verdade, igreja, essa é a ideologia da nossa geração. Tudo a partir do homem. Eu tenho uma força dentro de mim. Tira-se totalmente a soberania de Deus e eleva totalmente a responsabilidade, como se tudo que eu passo tem a ver com algo que eu fiz ou deixei de fazer. Como se o resultado da minha vida sempre será só e apenas aquilo que eu faço. Então, logo, se eu não tenho ainda uma prosperidade na vida, eu preciso buscar um caminho, os passos para uma vida próspera. Como se para eu alcançar algo positivo na minha vida, eu tenho apenas que buscar e buscar dentro de mim. Mas a grande questão da nossa vida porque está fora de nós, mas nos chama para dentro dessa criação, desse poder, que é justamente isso aqui. Cocriação. Deus cria todas as coisas com o seu poder. Deus cria todas as coisas e Ele não precisa de ninguém, mas Ele escolhe, na sua soberania, Ele escolhe o homem para cocriar ou para ser o gestor, gerenciar aquilo que Ele criou e gerar novas criações a partir da criação que Ele fez, daquilo que é
o clímax da criação, o ser humano, o homem, eu e você. E o que eu quero chamar a nossa atenção é justamente isso, nós nos colocarmos nesse lugar e entender que, embora sim haja uma alta responsabilidade nossa naquilo que nós vivemos, naquilo que o mundo vive, naquilo que vive os cenários da nossa vida, também há alta responsabilidade do Senhor. E é essa colisão entre o poder de Deus e a minha ação que cria coisas na vida. Vou dar um exemplo para a gente ficar, porque esse é o ponto da nossa vida, é aquilo que eu quero, é o ponto de partida para a nossa conversação aqui. Você está sentado numa cadeira. Não me responda, tá? Só para não ter nenhum tipo de você ficar chateado. Foi Deus que criou essa cadeira? Nós estamos aqui hoje, não estamos tão necessitados, mas num calor absurdo nós temos um ar-condicionado que refrigera esse ambiente. Foi Deus que criou esse ar-condicionado? Foi Deus que criou esse púlpito? Foi Deus que criou os instrumentos de corda? Foi Deus que criou essa luz aqui que ilumina esse ambiente? Não. Foi o homem criado por Deus, que é chamado para participar da criação, mas a origem criativa e relacional vem de Deus. É Ele que nos dá toda essa origem e esse poder vem do Senhor para a nossa vida. É o Senhor que nos capacita, que coloca em nós capacidade para nós podermos criar coisas boas, para nós podermos criar ambientes, para que nós podemos criar vida. Então, o Deus que cria tudo a partir da palavra, Ele é soberano, mas escolhe eu e você com o poder criativo para nós podermos não apenas criar, mas transformar ambientes. Então eu diria que cada um de nós que um dia tivemos um encontro com o Senhor, somos chamados para co-criar com o Senhor e transformar ambientes, transformar nossa casa, nossa família, transformar nossa sociedade, transformar nosso trabalho, transformar tudo aquilo que envolve as nossas vidas. Mas nós só temos que saber, e isso tem que ficar gravado na nossa mente, o que eu e você podemos fazer, Deus não vai fazer por nós. Então nós temos que sair do fatalismo de que tudo Deus faz, é Ele apenas e somente Ele, e entrar aqui em tudo que Ele faz. Hoje existe uma ação minha para que as coisas aconteçam. Eu coloquei aqui 3 textos, nós não estaremos lendo sobre ele, mas eu vou fazer a menção. Nós, segundo o livro de Reis, no capítulo 4, versículo 1 ao 6, tem uma situação maravilhosa. Uma viúva que está passando por desespero, acabou tudo na sua casa, de repente ela encontra o homem de Deus para solucionar o seu problema, Eliseu. E aí Eliseu vai e fala: eu vou fazer uma oração, e você vai debaixo da sua cama, e debaixo da sua cama vai ter várias porções de ouro, porque o Senhor vai trazer o ouro e vai resolver o seu problema. Quem conhece o texto sabe que não é assim. Quem conhece o texto sabe que ela vai no homem de Deus e fala para o homem de Deus a sua causa, a sua necessidade, e o homem de Deus retribui para ela. O que você tem? O que você tem na sua casa? A primeira resposta é: não tenho nada. Mas em seguida, depois de falar que não tem nada, ela fala: não tem nada senão. Significa que ela tinha alguma coisa. E a partir daquilo que existe, que o Senhor trabalha e multiplica. A partir daquilo que existe, que o Senhor opera na nossa vida, muda cenário, traz a luz e transforma. Mas nós queremos o Deus que faz tudo por nós. Nós queremos o Deus que, poxa, Senhor, abre as portas, Ele está preparando todos os caminhos e nós não enviamos um currículo.
Senhor, eu preciso de um trabalho bom, eu preciso e quero prosperar, e nem na escola você vai. E não estuda, quando vai, cola. O poder de criação de Deus está no poder da palavra que Ele nos manda, mas está no poder da ação que nós obedecemos. Eu poderia falar vários. Bodas de Caná, Jesus Cristo está lá, operou o seu primeiro milagre. Acabou o vinho. Mãe de Jesus, Maria, chega em Jesus: filho, resolve essa parada que acabou o vinho. Jesus Cristo fez uma oração maravilhosa naquele momento. Uma oração: Senhor, transforma a água em vinho para que todos vejam a glória de Deus. E a água foi transformada em vinho? Não. O Senhor vai falar: pega as vasilhas, enche de água e traga. Parece uma coisa simples, gente, mas para aquele período a água não dava em torneira, não era uma coisa tão simples. Então Jesus Cristo move e fala: escuta, faça a sua parte, porque a parte do milagre pode deixar que eu faça. Aí a gente vai ver a ressurreição de Lázaro. Lázaro está morto. Jesus Cristo chega, e no momento que ele chega, ele já faz a oração: Lázaro, levanta. Não, ele olha para as pessoas e fala: remove a pedra, faça a sua parte, que o milagre vai acontecer através de primeiro você faz a sua parte, depois o milagre acontece. Nós poderíamos citar uma série de coisas, como o mar vermelho se abre. Moisés, o que você tem na sua mão? Levante o cajado, que quando você levantar o cajado, o mar vai se abrir. E agora, eu quero falar com você, com cada um de nós. O Senhor fala para cada um de nós: dê um passo. Dê um passo que Ele vai fazer o milagre. Quer andar sobre as águas? Dê um passo em direção às águas. Quer viver o poder de Deus, a glória de Deus? Esteja no lugar onde a glória se manifesta. Dê um passo. Talvez a grande batalha da nossa geração, nossa gente, de todos nós, não está em Deus operar um milagre, está em nós podermos dar passos em direção ao milagre. Termos uma ação, entendendo que nós somos chamados a essa criação, mas nós somos chamados a dar passos, e todos esses passos, como nós falamos semana passada e como nós vamos enfatizar sempre, ele tem que ser direcionado pela palavra de Deus. O que Deus mandou? Então vai. Deus mandou? Faça. O nosso problema é que os nossos ouvidos não estão tão abertos para ouvir a voz do Senhor, e o nosso coração não está disposto a obedecer aquilo que o Senhor tem nos mandado, nos ordenado. E nós precisamos, gente, voltar a esse lugar, ao lugar onde nós ouvimos a voz do Senhor e damos passos e vivemos o milagre, onde nós ouvimos a voz do Senhor e entendemos a sua palavra, pois é isso que eu tenho que fazer. No jardim há uma missão dada à sua criação, ao homem, a missão de cuidar e lavrar, de autoridade. Nós temos uma missão dada pelo Senhor no jardim: crescer, multiplicar e dominar. Hoje nós não damos mais ouvidos a essa palavra. E eu preciso fazer a gente precisa ouvir algumas situações. Eu vou mexer em algo que talvez seja difícil, mas nós precisamos ouvir sobre isso. Nós nos casamos e queremos ser felizes, curtir o casamento, mas Deus fala que Ele cria o casamento para multiplicação, não é para o bem-estar do casal. Aí, antes de multiplicar, nós vamos ter um treinamento com um pet, que dá menos trabalho do que criança. Não sei. Um pet dá menos trabalho, pelo menos se não der certo, mas a ordem não é: casem-se
e crie um pet. A ordem é case e multiplique. Eu sei que é difícil falar sobre isso, sei que ninguém quer falar sobre isso, mas nós precisamos falar sobre isso. Porque é a partir da obediência que nós alcançamos realmente a bênção e a possibilidade de ter luz, a possibilidade de viver realmente dentro do milagre de Deus. Não é simplesmente a partir daquilo que eu acho que é. Eu acho que é assim. Não, porque as coisas estão difíceis, aí nós analisamos e fazemos do nosso jeito e criamos situações. Não, eu preciso casar, eu preciso primeiro fazer meu pé de meia, aproveitar tudo e depois, se der certo, se ainda tiver possibilidade, eu vou ter filho. Não é assim a vida, gente. Por isso nós não aprovamos e não apoiamos o namoro infante. Porque namoro é para casamento, e casamento é para realmente multiplicação. E como uma pessoa de 12, 13 anos vai casar? Desculpa. Nós só estamos pautados naquilo que é a palavra, nós não estamos pautados naquilo que é nosso pensamento, nem no julgamento, nada, é a palavra. E quando nós voltamos para isso, nós conseguimos entender que temos uma missão poderosa dentro da obra da criação. E esse Deus que nos cria a sua imagem e a sua semelhança, Ele nos cria para nós darmos continuidade à sua criação, e o pensamento e eu quero que você faça essa reflexão, o que a imagem e semelhança de Deus, como ela se comporta diante de todas as situações? Com medo? Passividade? Omissão? Procrastinação, que talvez seja o mal desse século. E para a gente entender procrastinação, eu quero que nós deixamos a palavra bonita de lado e vamos para a palavra realmente que é preguiça. Nossa, procrastinação é bonito, mas nós precisamos tratá-la como uma preguiça. Como deixar para depois algo que eu deveria estar fazendo. E nós precisamos, dentro desse cenário, nós precisamos entender que Deus nos chama para construir, e toda a construção ela começa a partir de algo que acontece na nossa vida e de palavras que nós lançamos. Afinal, gente, palavras constroem mundos. Ai, pastor, então quer dizer que é só eu falar que as coisas acontecem? Não, eu preciso ter um entendimento responsável da minha palavra. Não estou falando de positivismo, não estou falando de determinismo, eu estou falando de que há um poder criativo na imagem e semelhança de Deus. Nós criamos o universo no nosso mundo e o universo ao nosso redor a partir da palavra que sai da nossa vida. Quantas pessoas estão escravizadas por conta de uma palavra lançada de maldição na vida dessa pessoa? Quantas pessoas vivem uma vida realmente para mostrar para alguém algo, porque um dia o pai falou que você não vai dar certo? Quantas pessoas vivem só para trabalhar, porque um dia alguém falou, você é preguiçoso, você não trabalha, e você até hoje está provando ainda para alguém, e é para você mesmo, que você é um trabalhador. Palavras, as nossas palavras, elas devem ser pautadas realmente na palavra de Deus, e nós devemos entender que essas palavras que o mundo, eu não estou falando, gente, e eu não estou falando de uma criação neurolinguística, sabe, de que, não, é mantra, é uma série de coisas, é repetição. Eu estou falando de um poder que emana da imagem e semelhança de Deus, que tem poder para criar mundos, para criar situações. E aquilo que nós fazemos, nós devemos perseverar naquilo que é a vontade do Senhor. Nós precisamos sim sair de muitos discursos e ir para a atitude. Palavras constroem mundo, atitudes realmente transformam todos os cenários. Muitas coisas da nossa vida não estão acontecendo porque nós não temos atitude, ainda estamos apenas na teoria, na verbalização das coisas. Nós estamos ainda nos pensamentos, nos discursos, nas teorias, nas intenções. Boa intenção não muda cenário, atitude muda cenário. Você já ouviu?
falar sobre isso, que o inferno está cheio de pessoas com boas intenções. Nós precisamos sair desse lugar de boas intenções e ir para o lugar da prática a partir de uma palavra que vem de Deus. Nós somos chamados, quando nós olhamos a palavra de Deus, Romanos capítulo 8, nós entendemos que fomos chamados a interagir com o Espírito Santo e a partir dessa interação nós fazemos fluir e as coisas acontecerem, e nós queremos que o Espírito Santo faça aquilo que é a nossa parte. Romanos 8, 26, se eu não me engano, fala que nós não temos poder, mas o Espírito Santo, Ele leva as nossas orações com gemidos inexprimíveis, num certo entendimento de que Ele me fortalece na minha incapacidade de produzir bons resultados. Eu por si só não produzo resultado, mas minha interação com o Espírito Santo produz bons resultados, geram mundos, transformam realidade, transformam vidas. Enfim, talvez você já ouviu essa frase? Que a grande burrice da vida é imaginar que fazer a mesma coisa pode trazer resultados diferentes. Nós só vamos ter resultados diferentes quando nós agirmos de forma diferente. Então nós precisamos verdadeiramente de ação. E quando nós olhamos Deus trabalhando em todo o universo, e eu gostaria muito que você prestasse bem atenção nesse gráfico. Deus nos ensina a ação através de palavras, atitudes. Esse é o modo de Deus, e que eu queria nesta noite que nós entendêssemos esse modelo de Deus. Um Deus que fala, mas que age. Um Deus que declara, mas que desce para resolver o problema. Então, nós vamos ver, e a nossa vida vai ser marcada, se nós entendermos e colocarmos isso na nossa vida, muitos cenários vão ser transformados. Primeira coisa, observação. Observar é dar atenção a algo. Muitas coisas não acontecem na nossa vida porque nós não temos a sensibilidade de olhar e dar atenção. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Deus está a todo tempo pairando sobre as nossas vidas, nos dá a atenção. A nossa vida deve ser marcada justamente por observar aquilo que é a vontade do Senhor e os cenários que nós estamos andando. Mas muitos de nós, gente, de verdade, muitos de nós não observamos mais o cenário, as situações. Ou, no muito, nós conseguimos entrar no caminho da reclamação. Mas se você quer causar uma transformação na sua vida, no seu estilo de vida, na sua vida com Deus, você quer ter uma transformação no seu casamento, na sua família, na sua área profissional, na sua empresa, ei, observe, dê atenção, olhe, mas não fique apenas no olhar. Deus olha, mas Ele faz uma declaração: haja, ajuntem-se, produza, façamos. Observou e declarou. Por quê? Porque está no caminho para onde as coisas vão acontecer na ação. Tudo isso daqui é preparação para que haja uma ação. É a atitude que vai transformar e que vai modificar cenários. É o que faz. Deus olha, Deus declara e Deus tem uma ação, uma atitude que eu prefiro. E eu quero que você coloque na sua mente, chamado de trabalho. Nós precisamos falar sobre trabalho. Nós precisamos tirar algumas concepções de trabalho, porque o nosso Deus trabalha até hoje. O nosso Deus nos ensina que a ação e o mover da glória dele está em agir naquilo que faz. Afinal, é melhor dar do que receber. Então Deus se move e Ele faz separação. Eu não vou ler, mas se você for pegar o livro de Gênesis no capítulo 1, é um cenário, o tempo todo a mesma coisa. Deus observa, Deus faz uma declaração e Deus promove uma ação, uma atitude. Igual você, igual nós. Observamos
declaramos e agora estou indo. Eu declaro em nome de Jesus que essa é a verdade da nossa vida. Nós vamos observar aquilo que precisa ser observado, nós vamos declarar vida em toda e qualquer situação, mas muito mais do que isso, nós vamos descer e vamos fazer com que as coisas aconteçam. Nós vamos separar a luz das trevas, nós vamos juntar aquilo que precisa ser juntado, para que de fato a vida verdadeiramente aconteça. Nós precisamos, o livro de Gênesis, ele realmente nos ensina um Deus que age a partir da palavra, e gente, anote isso na sua mente, toda ação para gerar vida, ela deve ser movida a partir de uma palavra que vem de Deus, gente. Então, eu não estou, em hipótese alguma, querendo dizer, se você fizer, vai acontecer. Eu estou querendo dizer, se há uma palavra de Deus sobre o que você faz, vai acontecer. A primeira coisa é a declaração de uma palavra de Deus, se está dentro da palavra de Deus, senão nós vamos agir debaixo de uma fé ilegal. E é o que, infelizmente, muitas pessoas têm feito. Fé ilegal. Não, eu vou citar uma fé ilegal, talvez seja estranho, mas eu preciso de um carro. E eu tenho 20 mil reais. Mas eu tenho uma fé que Deus vai agir em meu favor. Eu vou comprar um carro de 180 mil porque eu mereço, eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus e o Deus da minha vida, Ele opera milagre em cima da minha ação. Então eu vou lá e faço uma prestação de 3 mil por mês, mas eu ganho 3.500 por mês. Você aparentemente promoveu uma ação debaixo de uma palavra errada, porque Deus não fala esse tipo de palavra. Deus que nós servimos não é um Deus que nos move à irresponsabilidade, Ele nos move à responsabilidade. Então, toda ação deve estar dentro de um princípio divino para que nós possamos caminhar. Casamentos são destruídos muitas vezes porque pessoas fazem muito fora da palavra. Faz. Ah não, meu marido não faz, eu vou fazer tudo dentro de casa, eu vou tomar tudo dentro de casa. Daqui a pouco o casamento acabou fazendo um monte de coisa. Nós lidamos com isso o tempo todo. Eu já fiz de tudo pelo meu casamento, menos buscar a palavra do Senhor, menos olhar a carta de Efésios, né, que dá toda a instrução do que é um casamento equilibrado. Pastor, eu já fiz de tudo, eu dei joia para minha esposa, eu tenho dado tudo de bom para minha esposa, tudo que ela precisa eu dou. E ela reclama que eu não tenho tempo para ela. A palavra de Deus fala que o homem tem que dar atenção à sua esposa. Não fala que você tem que cobri-la de joias. E eu não estou falando que isso está errado, eu estou falando que é uma ação certa debaixo de um princípio que está errado. A ação certa é embaixo de uma necessidade que o Senhor nos mostra, que nós conseguimos olhar. Então Deus, nessa jornada, todos os dias, o Senhor observa, libera uma palavra e trabalha. Observa, libera uma palavra e trabalha. Até o 6º dia. No 7º dia, Deus não fala, Deus não observa e Deus não dá nenhuma palavra, mas Deus continua agindo. Mas pastor, qual foi a ação de Deus no 7º dia? Uma ação talvez das mais importantes para nos ensinar, não que Ele precise, descansar. No 7º dia, Deus descansou. Mas pastor, Deus precisa descansar? Não precisa. Não precisa. Deus está ensinando para o homem que o poder criativo que Ele dá para a nossa vida, Ele se renova no descanso. Não existe possibilidade de produzir sem descanso. E talvez muitas coisas não estão acontecendo na nossa vida porque nós não descansamos. Ah, pastor, mas eu descanso. Eu só trabalho uma vez por semana e descanso 6 dias. Mas será que a sua mente está descansando? A palavra de Deus vai nos ensinar que descansar realmente é um deleite. É deleitar no Senhor. Descansar é realmente estar com a mente voltada àquele que vai renovar todas as nossas forças. Gente, vamos falar sinceridade.
A maioria da nossa geração não descansa no Senhor. Eu não sou sabatista, eu entendo que a lei em Cristo já foi cumprida e que nós não devemos guardar o sábado como um mandamento, mas eu entendo, olhando para esse mandamento, que todos nós precisamos ter um dia de descanso, e esse dia de descanso tem que ser renovado no Senhor. Esse dia tem que ter presença de Deus. Mas às vezes nós queremos tanto que não temos o dia de descanso. E aí vem a questão do desequilíbrio. Quantas pessoas não têm mais tempo para descansar? Quantas pessoas vivem realmente o trabalho 24 horas por dia, em todo tempo, em todo lugar, e isso eu quero trazer algo dentro da realidade nossa. Gente, é muito difícil isso, mas nós precisamos trazer a palavra, para que nós possamos ter a ação que promova a transformação. Nós pastores, nós temos esse problema muito sério, muito sério. Não conseguimos muitas vezes descansar por achar que está fazendo muita coisa e vai fazendo, sendo que há uma ordem que nós precisamos para continuar a obra criativa de Deus. Nós precisamos renovar descansando, deleitando, e o contrário também é verdadeiro. Muitas pessoas não querem mais trabalhar. Há uma cultura que nós precisamos quebrar, uma cultura de que trabalho é uma maldição, trabalho é uma bênção. Trabalhar é uma bênção, é uma dignidade. Trabalho foi o Senhor que nos ensinou, e nós precisamos quebrar esse pensamento. E por mais que possa parecer, esse é um pensamento que vem cultural para a nossa geração. Vem cultural, que vem especialmente no Brasil, desde a colonização. Por quê? Porque os senhores não trabalhavam, e os que trabalhavam eram os escravos. Logo, quem tem a vida boa não trabalha, quem tem vida ruim trabalha. E nós precisamos quebrar isso, porque o trabalho vem de Deus, o trabalho nos dignifica, e muito mais, é o trabalho que é a possibilidade de nós colocarmos em ação o poder criativo de Deus na nossa vida, para nos sentirmos a sua imagem e semelhança. A falta dele nos faz voltar ao lugar de queda, porque nós não sentimos produtivos, nós sentimos caídos. Então, jovens que estão aqui nesta noite, prepare o seu coração para que você possa ter um trabalho que dignifique a sua vida. Mas lembre-se, existe um descanso. No próximo encontro nós vamos falar só sobre descanso, então eu não vou falar muito sobre isso. Então, nós vemos, e uma das coisas que eu quero trazer para vocês, é que a gente precisa ter, eu acho que, será que pulou um slide? Pulou um slide, deixa eu ver se você está aqui. Aqui, é esse slide. Nós vemos que esse Deus que trabalha, e a ação de Deus, ele nos ensina que em toda a história da humanidade, Deus esteve sempre presente. Deus sempre esteve presente na história da humanidade, muito mais do que estar presente. Ele foi o ponto de partida de tudo que aconteceu na história ao longo de toda a humanidade. Na criação nós não precisamos nem falar, porque nós já sabemos que tudo foi criado por Ele, para Ele, e todas as coisas foram criadas pelo seu poder, pelo poder que há em Deus, e Deus cria todas as coisas. Então, a partir dele, todas as coisas são criadas. Porém, nós sabemos, aconteceu um desastre na criação. O homem pecou, caiu. Então, o homem cria, Deus cria, o homem vai e cai. O homem tenta se cobrir com uma folha de figueira, e Deus entra novamente na história e fala: não, espera aí, eu vou mudar essa história. Nós vamos ver que é Deus que se move em direção ao homem, é Deus que
providencia a nova roupa para o homem, é Deus que tira o homem do jardim para que o jardim não fosse perpetuado no pecado, é Deus que anuncia um plano de redenção. Então, Deus não está alheio, Ele se levanta e Ele prepara todo o caminho, e é Deus que cria um povo para si, o povo de Israel, um povo santo, um povo sem pecado, um povo perfeito. Não, um povo escolhido por Ele. É Deus que chama Abraão, tira Abraão da sua parentela, promete a Abraão que através dele irá fazer uma inúmera nação. É Deus que administra tudo isso, que cuida de tudo isso, é Deus que faz a nação multiplicar, é Deus que levanta Josué passando por um momento terrível, Josué é vendido para os seus irmãos, mas Deus estava com ele, promovendo a sustentação da nação da onde vinha o Redentor. Deus promove que aquele povo não morra de fome, é Deus que levanta Moisés, porque ouve o clamor do seu povo, é Deus que faz com que Moisés liberte o seu povo da escravidão do Egito, é Deus que caminha com esse povo durante 40 anos no deserto, derramando o maná, trazendo a provisão, é Deus que cuida de tudo. Então Deus está presente em tudo, nos promovendo para que nós possamos ter ação, é Deus que envia Jesus, engravidando uma moça virgem, sendo grávida pelo Espírito Santo, e a palavra de Deus, ela encarna naquela mulher, e é Deus que envia Jesus Cristo para salvar a nossa vida e nos ensinar e fazermos que nós possamos ver Deus através do homem. É Deus que faz com que Jesus Cristo não apenas morra na cruz, mas o ressuscita. É Deus que levanta a igreja para que a igreja seja declarado que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. É Deus que continua trabalhando no meio da igreja, levantando, anunciando que ainda há esperança, que ainda há possibilidade de transformação. É Deus que continua no meio da igreja operando, e é Deus que declarou que Jesus Cristo um dia irá voltar e buscar a sua igreja, e é Deus que já preparou uma morada para nós. É Deus que não está alheio ao nosso problema, à nossa situação. É Deus que está no momento certo, vai novamente criar, ou melhor, Ele já criou novos céus e novas terras. Deus já criou um lugar para nós habitarmos. Deus continua trabalhando em nosso favor. É Deus que nos chama, como está ali em Apocalipse 21, 1-4, é Deus que declara que um dia todas as coisas se tornarão novas. É Deus com o seu poder, gente. Embora nós estamos dentro dessa história, mas o poder emana sempre do Senhor, mas tudo isso é para que nós chegamos a esse lugar. Eu quero que você pegue a sua Bíblia, pega a sua Bíblia, se você puder. Apocalipse 21, de 1-4. E vi novos céus e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra se passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis que o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles ele habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com ele, e será o seu Deus, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas se passaram. É esse Deus que continua no curso da história trabalhando na nossa vida. É esse Deus que não esqueceu de nós, é esse Deus que continua em nossas vidas. Nosso Deus não é um Deus omisso, igreja. Nosso Deus é um Deus presente.
Nosso Deus não nos deixou à mercê de nós mesmos, Ele continua a todo tempo, e talvez para você, para a sua vida nesta noite, Ele está estendendo as suas mãos para você e falando: eu não esqueci de você, tive com você todos os dias. Esse é o momento de fazer todas as coisas novas na sua vida. É esse Deus que está aqui conosco, que está no meio da igreja, é esse Deus que vê o caos, que muitas vezes nós passamos, gente, que talvez você esteja passando. É esse Deus que entende de dor, porque Ele foi homem de dores. É esse Deus que entende de toda e qualquer circunstância da nossa vida, porque não houve dor que Ele não passou. É esse Deus que continua olhando as nossas dores e disposto e pronto para agir em nosso favor quando nós clamamos por esse Deus. É esse Deus que quer usar eu e você como agente dele, para que as coisas possam ser transformadas, renovadas. É esse Deus que tem como princípio da sua vida e que nos chama para esse princípio a ação, mover. Se há algo que Deus nos ensina, é que tudo que Ele faz está dentro de um movimento. O Espírito Santo que Ele coloca como promessa, que deu à igreja como promessa da sua presença, que falou que nunca nós estaremos só, esse Espírito Santo se move o tempo todo junto com as nossas ações. E Ele quer mover, Ele quer fazer muito mais, Ele quer realmente nos fazer mergulhar em coisas muito mais profundas. E todos nós que um dia entramos nesse reino, somos chamados justamente a mover a esse princípio. E a questão que nós temos que fazer é como nós estamos usando o poder de sermos chamados filhos de Deus. Como nós estamos usando o poder de sermos a imagem e semelhança de Deus. Como estamos usando o poder de ser o corpo de Deus aqui na terra. Como nós estamos agindo, qual é a nossa ação. Aí nesse ponto, aí eu trago a responsabilidade para nós. Como eu falei no princípio, Deus não vai fazer aquilo que está sobre o seu alcance. Deus não vai agir naquilo que Ele já colocou dentro de você para que você aja. Esse Deus que nos chama para ser o gestor daquilo que é a criação dEle. Logo, talvez uma das coisas mais profundas da nossa vida é entender que, se isso é uma verdade na minha vida, a minha vida hoje é movida para a glória de Deus. Efésios 5,15 diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécio, como louco, mas como sábio, remindo o seu tempo, porquanto os dias são maus. Como estamos usando o nosso tempo? Como estamos usando os dons e a ação da criação de Deus em nossas vidas? Paulo nos orienta, primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Eu gosto muito de um texto do salmista que diz: ensina-me a contar os meus dias de tal maneira que alcance um coração sábio, que alcance sabedoria. Certamente o salmista não está falando de ensinar a contar os dias do tipo que nós contamos. Eu tenho 10 anos, tenho 50, 55, 60 anos. Ele está falando: me ensina a fazer desse dia um dia que eu possa encontrar sabedoria e viver realmente para a glória do Senhor, que eu possa criar um mundo realmente onde a presença de Deus se torna uma realidade. Mas nós temos que estar alerta, gente. Porque o mesmo poder criativo dado por Deus para criar coisas belas, se nós não usarmos para a glória de Deus, se o ponto de partida não for o Senhor, ele pode ser usado para o reino das trevas. Então, nós vemos tantas belezas, tantas criações maravilhosas, que você fala como o homem chegou, como o homem criou tudo isso. Mas nós precisamos lembrar
que o mesmo homem que tem o poder criativo, que teve o poder criativo para criar uma engenharia como a Torre Gêmeas, é o mesmo homem que criou uma tecnologia, uma engenharia, arquitetou um plano para derrubá-la. Mesmo Deus que faz, que dá, mesmo Deus não, mesmo homem, que por intermédio da ação criativa de Deus cria artes belas, programas belos. Não sei se você assistiu aquele filme de Nárnia, de C.S. Lewis, as Crônicas de Nárnia. Talvez você, se você não assistiu, assista. Uma beleza de criação, uma beleza de realmente que a gente vê a capacidade de Deus que dá para o homem criar, mas esse mesmo homem que cria ele criou o Big Brother. Aí cabe a nós escolhermos onde nós vamos fitar os nossos olhos e colocar no nosso coração. Cabe a nós escolhermos qual é o ponto de partida daquilo que nós fazemos. E por que nós fazemos? Porque o mesmo Deus que dá capacidade para o homem adquirir riquezas, Deus dá a capacidade para adquirir riqueza, o homem cria riqueza para se tornar soberbo. Sendo que o homem que nasceu de novo em Cristo, o único propósito dele de adquirir riqueza é para que ele possa glorificar ao Senhor através do seu dinheiro, através da sua vida. Enfim, essa é a decisão que nós temos que tomar na nossa vida. Então nós precisamos avaliar nossa vida, nosso cotidiano, nosso trabalho. Será que o seu trabalho hoje, a sua vida profissional, seu namoro, sua família, seu estudo, seu ministério, seus relacionamentos proporcionam verdadeiramente a possibilidade de continuar essa obra criativa de Deus? E eu não estou falando que esse trabalho, aquele trabalho glorifica a Deus. Todos os trabalhos, tudo pode glorificar a Deus. Eu gosto de uma fala do reformador Martinho Lutero, que ele fala que um sapateiro, para glorificar a Deus, ele não coloca uma cruz no sapato. Ele não faz sapato com cruzes. Mas ele coloca dignidade, faz o seu melhor sapato, faz o preço mais justo possível, atendendo a criação de forma mais amorosa e generosa possível. Então nós não estamos falando de glorificar, de que só glorifica quem for pastor. Nós estamos falando de a sua profissão, o seu trabalho, aquilo que Deus tem dado para você, deve ser algo que glorifique ao Senhor, e muitas vezes nós amaldiçoamos o trabalho. E nós precisamos, e eu quero caminhar para aquilo que o Senhor tem colocado para mim, com esse entendimento. Primeiro, eu quero que a gente tenha esse entendimento: o trabalho é uma dádiva de Deus, gente. Precisamos quebrar todo o pensamento de maldição. Vivemos uma geração que quer riqueza, mas não quer trabalho. O trabalho é a produção, através do talento que Deus deu, produzir algo para que o Senhor seja glorificado. O trabalho é a possibilidade de dar continuidade à obra de Deus. Eu fico imaginando, existem alguns trabalhos que são mais evidentes. Eu fico imaginando o Ari construindo uma cozinha, um quarto, na hora que ele consegue ver aquilo lá terminado, sabendo que trabalhou com preço justo, que se dedicou o melhor, que fez não para uma pessoa, mas fez sabendo: eu estou fazendo isso para a glória de Deus. Na hora que vê a coisa terminada, fala: Senhor, o que o Senhor tem me dado? Assim como cada um de nós, naquilo que nós fazemos. Precisamos quebrar qualquer tipo de pensamento de maldição em relação àquilo que nós fazemos, o nosso trabalho. Nós precisamos ter uma cultura de honrar o que nós fazemos a partir de nós mesmos. A excelência no nosso trabalho é a expressão de adoração. Ah não, pastor, você não sabe, meu trabalho é muito doloroso, mas Deus te capacita para você fazer, e chega no final do seu dia, glorifica ao Senhor, porque Ele te deu condições de ser produtivo. Ah, pastor, mas só o patrão que ganha dinheiro. O trabalho
não foi feito para salário, o trabalho foi feito para glorificar ao Senhor, gente. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos tirar o pensamento de que a nossa vida é para salário, nossa vida é para herança, nossa vida é para a criação, para aquilo que o Senhor tem nos chamado. O apóstolo Paulo fala na carta aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 23 e 24, tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração como se fosse ao Senhor, e não a homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porquanto Cristo, o Senhor, você serve. Ah, se nós começássemos a mudar, sabe, estou indo para o trabalho, mas o trabalho é apenas a representação da oportunidade de eu servir ao meu Senhor, e eu vou fazer o meu melhor nesse lugar que o Senhor tem me dado, porque essa porta foi o Senhor que abriu. Eu não estou falando de comodismo, gente, eu estou falando de trabalhar a excelência para a glória de Deus, ser talvez reconhecido, porque você é diferente dos outros. Não sei se você assistiu aquele filme Prova de Fogo, do rapaz no trabalho, que trabalhava ali para a glória de Deus, e de repente ele tem uma baita de uma oportunidade. Bastava fazer algo que não era muito certo, mas que todos faziam. Não era muito certo, mas todos faziam. E ele seria promovido no trabalho. Prova de fogo. É corajosos? Obrigado, gente. Corajosos. Obrigado. Corajosos. E aí, ele fica martelando na mente entre obedecer a palavra de Deus ou se dar bem na vida. Agir em cima daquilo que Deus fala ou em cima das circunstâncias da necessidade. Ele escolheu agir em cima das circunstâncias, ou em cima da palavra de Deus. Resultado, era apenas uma prova para saber onde estava o coração dele. Se ele falasse que iria fazer o que o patrão quis que ele fizesse, ele seria demitido. Como ele não fez, ele foi promovido. Sabe, na nossa vida, estou com a garganta bem ruim. Na nossa vida, muitas vezes nós somos demitidos, porque esquecemos de ouvir a voz do Senhor. Às vezes nós ficamos a vida toda em um lugar, porque nós não abençoamos aquele lugar, e a única coisa que talvez o Senhor te colocou naquele lugar seria só para abençoar aquele lugar, mas você nunca se preocupou em abençoar. E aí um dia, um mês, um ano, 10 anos, 20 anos, no mesmo lugar, amaldiçoando um lugar que deveria ser para ser abençoado. O trabalho é uma bênção. O trabalho é realmente esse lugar para nós entendermos, e tudo que fizermos tem que fazer o melhor que é para o Senhor. Segundo ponto, a grande realidade da nossa vida, problemas surgem, gente, crises vão aparecer. Está bem, no outro dia tem aparecer uma crise no trabalho, uma crise num relacionamento, uma crise no casamento. Gente, crises fazem parte. De repente um plano do governo muda tudo na nossa vida, na nossa empresa. E a grande questão não é se há ou se não há crise, é como nós respondemos às crises, o caos. E às vezes nós temos a mania de, diante do caos, fingir que nada está acontecendo. Paramos de observar. No meio do caos, nós proferimos palavras, no lugar de palavras de bênção, proferimos palavras de maldição. Muitas vezes, num ambiente onde você é chamado para ser o transformador, a sua resposta é: estou na minha. Se alguém precisar de mim, vai falar. E aí o casamento vai embora, os relacionamentos vão embora. Por quê? Porque você ficou na sua. Não. Mas não é problema meu. Nós temos que aprender o seguinte: a partir do momento que você aceitou a Cristo, entrou no novo reino, no reino de Deus, o problema dos outros é seu problema. Martin Luther King, em sua fala, ele fala assim: o que me dói não é o barulho dos maus, é o silêncio dos bons.
E muitas vezes nós adaptamos a algo que ema, cada um com o seu problema. E como nós vamos viver em uma igreja, se o problema do meu irmão não é mais meu problema? Como vamos viver uma igreja aceitando esse conceito do não julgueis, que eu não posso mais, olhar a vida e apontar, escuta meu irmão, esse caminho é caminho de morte, como nós vamos viver como igreja? Ah, pastor, mas espera aí, salvação é individual, mentira, ela é individual, mas você tem que amar o seu irmão, nós não podemos usar uma verdade para transformá-la em mentira e se tornar uma ilha. Cara, o seu problema tem que ser o meu problema, o problema da minha esposa tem que ser o meu problema, dos meus filhos, eu não quero ir para o céu sozinho, a salvação é individual, mas eu quero todos que eu amo junto comigo, logo é responsabilidade minha. Mas está um caos, mas se o Senhor quiser, Ele resolve, Deus está te movendo. Às vezes você está enxergando o caos e você está, não, mas isso não é problema meu. Se você enxergou, eu vi uma frase de alguém ontem, acho que foi ontem, que falou que nós precisamos aprender a ser responsável por aquilo que nós vemos. Nós precisamos ser responsáveis por aquilo que o Senhor nos mostra, gente. Às vezes o Senhor mostra para você e você está passando para alguém, não, o outro. Ah não, alguém vai fazer. Não, se a mulher quiser, ela resolve. Tem um problema, mas, poxa, meu marido que resolva. Ei, se você enxergou, você é responsável. Enfim, estamos praticando. Será que nós estamos verdadeiramente colocando a palavra em prática? Mateus capítulo 7, Jesus Cristo ensinando os apóstolos, sobre o falso professo. Ele fala do homem que edifica sua casa sobre a rocha e o homem que edifica sua casa sobre a areia. E o que ele está falando é o homem que edifica sua casa sobre a teoria e o homem que edifica sua casa sobre a prática. Ele está falando isso. Aquele que ouve a minha palavra e as pratica, compará-lo-ei ao homem que edificou sua casa sobre a rocha. Aquele que ouve a minha palavra e não as pratica, compará-lo-ei ao homem que edificou sobre a areia. Então não é o que você sabe, é o que você coloca em prática. Nós devemos, igreja, de verdade, nos preocupar um pouquinho mais como nós estamos fazendo a aplicação da palavra de Deus na nossa vida, com as informações que nós temos. Eu às vezes vejo e assim, eu acho bacana, mas por outro lado eu me preocupo. Às vezes eu vejo pessoas tão preocupadas com o que tem que aprender. Pastor, precisa ensinar mais o povo. Pastor, precisa dar um curso disso, dar um curso daquilo. Eu acho isso legal e a gente tem trabalhado para tentar fazer com que as pessoas se movam a aprender. Mas sabe qual deveria ser a maior preocupação da nossa vida? Não é com aquilo que eu ainda não aprendi. É com o que eu aprendi e não faço. Não se preocupe com o que você não sabe. Deus não vai te dar responsabilidade porque você não sabe. Talvez a sua preocupação, a nossa preocupação deveria ser, eu sei, e onde eu estou. Eu sei como deve ser um casamento e olha como está meu casamento. Eu sei como deve ser a postura de um homem e olha como eu estou agindo. Eu sei como deve ser a postura da mulher e olha como eu ajo. Eu sei como deve ser a postura de um crente e olha como eu faço. Eu sei como deve ser a postura de um obreiro e olha como eu faço, do meu jeito. Talvez a gente deveria se preocupar um pouquinho mais, realmente, porque a única possibilidade de transformação da nossa vida não está na informação, está na ação. Toda a transformação da nossa vida está em escutar, refletir, aceitar, mas o principal, colocar em prática. Domingo após domingo, nós nos reunimos, ouvimos coisas de Deus, no seu dia a dia você ouve coisas de Deus, damos atenção, e aqui eu tenho um auditório com muita atenção à palavra de Deus, e eu fico tão feliz por isso. Percebo que a boa parte daquilo que é ministrado, a maioria de nós, sabe, eu não estou condenando não, gente, é isso. Mas amanhã, se eu não começar a colocar em prática, depois de amanhã eu já esqueci. Nas reuniões de célula eu já esqueci. Se eu não começar a dar uma atenção para
fazer, para agir. Nós vamos esquecer, porque a única possibilidade de não esquecer verdadeiramente é colocar em prática. A palavra de Deus em nossa vida, ela pode resultar realmente, e ela não vai ser apenas o resultado de uma reflexão, é o resultado de uma prática, de uma ação que vai causar uma transformação. Nós precisamos dessa transformação, e essa transformação é sim, quando nós ouvimos a palavra de Deus. Afinal, toda a Escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para corrigir, para redarguir, para instruir na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Para nós encerrarmos, e eu prometo que nós estamos encerrando. Reflexão e uma aplicação para a sua vida. Saia hoje desse lugar com um pensamento, de usar todo o poder que Deus tem dado para você, para fazer o seu melhor, para abençoar vidas. Você não precisa ser um pastor para ser um abençoador de vidas, você não precisa ser um obreiro, você não precisa de um cargo, você precisa de uma decisão na sua mente, no seu coração. Ei, Deus me deu poder criativo e relacional para investir em alguém. Invista em gente. Invista em gente. Essa semana eu estava numa reflexão, e diante de algumas coisas que faz parte da minha rotina, alguns aprendizados que o Senhor vai nos dando, meu pensamento foi, oh meu Deus, que a igreja comece a despertar para pregar. E quando eu falo para pregar, é viver a pregação, tá, gente? Porque quando nós temos alguém a falar, nós nos obrigamos a nos encher, gente. O problema nosso é que nós entendemos que igreja é só isso aqui. E nós precisamos ter esse entendimento. Todo o poder criativo, todo o dom e talento que Deus te deu é para você gerar vida na vida de alguém, na sua esposa, no seu marido, nos seus filhos, nas suas relações, em todo lugar. E nós precisamos usar isso. E porque nós não usamos, nós não fortalecemos, não temos a necessidade de buscar. Porque não fazemos, faz, porque você vai perceber. Cara, tipo, vamos falar, um pregador, quando a gente sobe aqui, cara, eu devia ter estudado mais, devia ter orado mais, devia ter buscado mais. Por quê? Porque eu tenho que entregar para alguém. E na hora que você vai entregar, que você percebe, opa, está faltando. Quando você não tem para quem entregar, você não se enche, gente. E você entra numa rotina doida, que o trabalho é simplesmente para trabalhar, que a vida é para se levar. Não é, a vida tem um propósito, continuar a obra criativa de Deus através da nossa vida. 2, comece hoje a tratar a procrastinação como uma preguiça. Estou falando para você e estou falando para mim. Talvez é o mal da nossa vida. Nós estamos deixando tudo para depois. Amanhã eu faço, na última hora eu faço, quando não dá mais tempo eu faço. Ei, o Deus que cuida de nós, Ele faz no tempo certo, na hora certa, e o tempo dele é hoje, a hora dele é agora, gente. Não tem amanhã, é agora. O tempo que nós temos para o Senhor é agora. O tempo para você ter uma ação diante do Senhor é agora. O Senhor está te chamando hoje. Está te chamando hoje. Toma a decisão de nunca mais ser apenas um ouvinte da palavra, mas seja realmente um praticante dela. Eu queria pedir para você se colocar de pé. Quero chamar o ministério para a gente fazer uma oração junto. Nosso Deus é um Deus que não apenas fica observando. Ele observa, Ele age, Ele muda mundo, Ele muda cenários, Ele cria e faz as coisas novas o tempo todo e coloca tudo em ordem. E sabe qual a coisa mais maravilhosa diante disso, gente? Hoje Ele nos chama cada um de nós para mudar cenários. Mas se você não trilhar o caminho dele, vai continuar a mesma coisa. Talvez nós podemos hoje ter ouvido essa palavra e simplesmente reter no nosso entendimento, ou nem no nosso entendimento. Imaginar que é para outro, é para alguém, é para você.
Toda vez que nos distanciamos de Deus, o caos é uma realidade da nossa vida, gente. Por mais que pareça que está tudo bem, se o Senhor não reinar, você vai reinar. Às vezes na nossa vida, e eu queria que você fizesse essa reflexão, de verdade, todos nós. Talvez você conheça o poder de Deus na sua vida. Talvez você já tenha experimentado esse poder na sua vida. Mas por algum motivo, na jornada, você caminhou e voltou ao modo você mesmo, ao modo eu. Talvez você já teve uma chama mais acesa. Talvez falar que você é um agente na vida de alguém já acendeu mais o seu coração. Hoje é apenas mais uma palavra para a sua vida. E eu quero te chamar, ei, até quando? Até quando? Uma coisa eu tenho certeza, gente. Deus te ama. Deus ama você. E Ele está te chamando para a coisa mais bela do mundo. Poder ser, através daquilo que Ele tem nos dado, agente de transformação e de mudança. Que possamos ser o sopro de Deus nesse lugar. Feche seus olhos por um instante, eu quero orar por você. Em seguida nós vamos estar fazendo uma adoração que faz talvez essa declaração que nós queremos que o Senhor nos use. Que isso possa ser uma verdade na sua vida, no seu coração. Eu queria que você colocasse no seu pensamento: quem está pagando o preço? Quem está pagando o preço pela sua paralisia? Talvez seus filhos estão pagando o preço porque você parou. Talvez seu marido está pagando o preço porque você deixou de buscar, de orar. Talvez sua esposa, seu casamento, porque você entrou no modo natural. E Deus quer mover o sobrenatural. Ele quer soprar vida na sua vida para que onde você esteja, você seja um farol. Onde você esteja, se você seja a esperança. E talvez as pessoas hoje ao seu redor possam ver tudo menos esperança, olhando para a sua vida, para aquilo que você tem agido. Mas o Senhor nessa noite te chama, ei, volta para esse lugar. Porque o Deus criativo, o Deus que cria todas as coisas, o Deus que do nada sopra e gera vida, Ele está aqui neste lugar. Ele está aqui para soprar vida no seu coração, para soprar vida no seu entendimento, renovar o seu entendimento e talvez fazer todas as coisas novas. E a nossa oração nesta noite é: Senhor, sonda-me. Sonda-me, Senhor. Quebranta o nosso coração e usa as nossas vidas. Adore ao Senhor nesse momento.